Uma das formas mais rápidas de conquistar seu público é não irritar ele logo de cara. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Eu sou Penina Baltrush e eu dou dicas de escrita para que você não precise errar tanto quanto eu já errei. Foram muitos tropeços até entender por que algumas histórias simplesmente funcionam e outras não. E o pior, porque o leitor larga no meio e nunca mais volta. Hoje eu quero conversar com você sobre 5 hábitos que afastam o leitor. 5 decisões de escrita que a gente toma achando que está arrasando, mas que na prática fazem os leitores fecharem o livro e dizerem, chega pra mim. Então bora pro primeiro. 1. Não preparar o leitor para os elementos do gênero. Vamos lá. Quando a gente fala de elementos de gênero, a gente está falando de expectativas emocionais que vêm junto com o tipo de história que você está contando. Se for uma ficção científica, o leitor vai esperar naves tecnológicas, talvez até uma boa viagem no tempo. Se for thriller, ele espera perseguições, tensão, alguém em perigo real. No romance, o foco é na conexão emocional e por aí vai. Hoje em dia, muita gente mistura gêneros e isso é ótimo. Mas o problema é quando essa mistura vira susto. Se você começa a história com aquele ar de comédia romântica, despretensiosa, sabe? Clima leve, diálogos engraçadinhos, cenas fofas, num café aconchegante. E aí, no meio do livro, do nada, um dos personagens entra numa sala secreta cheia de armas e revela que faz parte de uma sociedade clandestina que combate criaturas sobrenaturais. O leitor vai travar, porque ele entrou esperando um romance gostosinho e de repente tá dentro de um episódio de The Witcher. 2. Ritmo inconsistente. Ritmo não é sobre tempo cronológico, é sobre como você conduz a leitura. Tem livro que se passa em 20 minutos e parece uma montanha-russa. E tem livro que se passa em décadas e ainda assim prende o leitor do começo ao fim. O problema, na verdade, é quando você começa com tudo. Aí desacelera tanto no meio, parece que a história estacionou. E depois tenta recuperar a velocidade lá no final. Só que muitos leitores nem chegam nesse final. Eles desistem no meio do caminho. Então pensa assim, o começo pode até ser mais lento, porque a gente está conhecendo o mundo, os personagens, os conflitos. Mas a partir do momento que a história engrena, ela precisa seguir em frente. Respiros? Claro, precisa. Mas não para o livro. E principalmente não volta para trás. 3. Recapitulação desnecessária. Sabe quando você já viu uma cena inteira no início do livro e aí ela volta mais para frente, contada de novo por outro personagem? Ou pior, explicada em detalhes num diálogo como se o leitor não tivesse entendido nada da primeira vez? Isso quebra o ritmo, dá aquela sensação de, tá, eu já li isso, por que tá aqui de novo? É como assistir um episódio novo de série e os personagens ficarem repetindo o que rolou lá no anterior. Se for realmente necessário, resume, tipo, Pedro Henrique contou tudo para Helena, sem omitir os detalhes. Pronto, vida que segue. Quando o autor insiste em recontar, geralmente é porque tá sem material novo. E o leitor percebe, tá? Aliás, se você não quiser que o seu leitor perceba o quão rasos são seus personagens, você precisa se aprofundar nesse assunto e aprender como aplicar os 4 temperamentos na criação deles. Eu criei um curso super direto e prático chamado Temperando Personagens. Lá eu te mostro como usar o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático para criar personagens que realmente respiram, com aulas curtas, práticas, materiais extras e até um teste para descobrir o temperamento do seu protagonista. É só clicar no primeiro link da descrição. 4. Aliviar demais no momento de tensão. Essa aqui dói. Imagina, você construiu um vilão preciso, mortal, a tensão tá lá em cima, o herói tá encurralado, não tem pra onde fugir, e aí o vilão tropeça numa casca de banana, perde a mira, e o herói escapa, por sorte. Já era. Você perde a credibilidade com o leitor. Porque se o vilão é letal, ele precisa agir como tal. Se o herói vai sobreviver, ótimo, mas que ele mereça essa sobrevivência. Faça ele usar a inteligência, o cenário, a experiência. Não joga a sorte como desculpa. Não alivia. Porque quando você faz isso, perde tanto o vilão quanto o herói. 5. Cliffhanger sem resolução. Esse aqui é polêmico, mas importantíssimo. Você pode sim terminar com um gancho, mas precisa entregar o que prometeu nesse livro. O leitor chegou até aqui, passou capítulos inteiros investindo na sua história. E aí,
nada se resolve. Só um continua no próximo. Ele se sente enganado. Olha o Batman, o Cavaleiro das Trevas. Termina com o herói sendo caçado, sim, mas também entrega o Coringa derrotado, a história do Harvey Dent concluída, a trama que começou termina. Você pode deixar perguntas, mas precisa responder o essencial, ou o leitor se sente usado e dificilmente ele volta para o próximo. Agora me conta qual dessas 5 coisas mais te irrita numa história. E já assiste esse outro vídeo aqui que eu tenho certeza de que você vai gostar. Fui!